Olá, turma, tudo certo com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, tá? Além do material que eu mandei por escrito lá para vocês, que eu espero que todo mundo já tenha copiado no caderno, né, seguindo os passos que eu mandei, eu vou estar mostrando um pequeno vídeo, um vídeo não, né, vai ser uma pequena aula, uma web aula, nada que seja muito longo, tá? Mas que vai ajudar vocês para entender um pouco mais esse conteúdo que a gente está estudando. Então, o assunto da nossa aula hoje vai ser Revolução Francesa. A gente já começou a estudar isso aqui um pouco lá na última aula que eu mandei para vocês, né? Se vocês olharem no caderno, vocês vão perceber isso. Então, para a gente começar o conteúdo de hoje, primeiro a gente vai fazer um pequeno resumo. Se vocês olharem ali no caderno de vocês, vocês vão ver que na última aula eu entreguei para vocês um material explicando o que é os... Opa, vou botar aqui. Os três estados lá que existiam na sociedade francesa antes da Revolução. Então nós tínhamos o primeiro estado, que era formado pelo clero, o segundo estado, que era formado pelos nobres, então pelos ricos, né? Então esses dois estados tinham privilégios em relação ao terceiro estado, que era o restante do povo, mas a grande maioria, né? 97% das pessoas da França pertenciam ao terceiro estado. Porém, eles não tinham nenhum privilégio. Eram eles que pagavam impostos, pagavam os dízimos, e eles eram então meio que explorados na sociedade da França. Uma coisa que eu até não coloquei naquele material, mas hoje a gente vai falar bastante, que além do primeiro, do segundo e do terceiro estado, existia então também o rei. A França era uma monarquia. Então a gente lembra da palavra monarquia, que arquia significa poder, e mono é uma só, uma pessoa no poder. Essa pessoa era o rei. Então a França era governada por um rei. Então, a gente viu também que a Revolução Francesa, os revoltosos, eles buscavam o lema, na verdade, era voltado em três palavras: liberdade, igualdade e fraternidade. Então eles buscavam, lutavam para que todas as pessoas fossem livres, tivesse uma igualdade entre todas as pessoas e que existisse uma fraternidade, então uma união entre essas pessoas. Principalmente, né, os representantes do terceiro estado buscavam esses três lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas palavras elas vão servir de inspiração para outras revoltas que a gente vai estudar esse ano ainda, inclusive revoltas aqui no Brasil, que buscavam liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o que aconteceu lá na França para que houvesse a revolução? Primeiro, então, os três estados, né, a gente já viu no slide anterior, o terceiro estado estava muito descontente com toda a situação. Então eles sabiam que uma hora ou outra ia acontecer alguma revolta, ia acontecer alguma manifestação. Para que isso não ocorresse, o rei convocou então uma assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Então a assembleia é uma reunião, inclusive no começo do ano é feita assembleia na escola, né? Então a assembleia é uma reunião que iria envolver os três estados gerais. Esses representantes dos três estados, eles não se reuniam há mais de 170 anos. E essa reunião, então, histórica, ocorreu no dia 5 de maio de 1789. Guardem esse ano aqui, ó, anotem no caderno de vocês, porque é um dos anos mais importantes da história, não só da França, mas de toda a sociedade do mundo todo. Então, o que acontecia nessa Assembleia? Qualquer decisão que fosse tomada, cada estado representaria um voto, cada estado teria direito a um voto. Então, não era somado o voto da população geral, senão o terceiro estado iria ganhar todas as decisões, todas as eleições. Então, se o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto, o terceiro estado tinha um voto, os dois primeiros estados se reuniam para não perder seus privilégios, né? E ganhariam qualquer decisão, qualquer eleição, qualquer votação seria ganha pelo primeiro e segundo estado. Então, o terceiro estado ele não aceitou esse tipo de decisão, que ainda permanecia, e os representantes se retiraram da reunião e exigiram então uma nova constituição lá na França. O que é uma constituição? Vou mostrar aqui para vocês, depois eu volto. Só um pouquinho. Aqui, a Constituição.
Então, de todas as leis que existem em um país, a Constituição é a mais importante delas. É a norma que trata justamente da elaboração das outras leis, como elas devem ser feitas, por quem elas devem ser feitas e etc. E do conteúdo mínimo que essas outras normas devem ter. Então, na prática, a Constituição é um livro, né, a gente pode chamar isso, de todas as leis de um país. Aqui eu tenho um exemplo, a nossa Constituição brasileira. A última versão dela, né, 1988, há mais de 30 anos. A nossa primeira Constituição foi em 1824. A gente vai estudar isso daqui a uns dias, vamos falar assim, né, nos próximos conteúdos. A gente vai estudar a Constituição brasileira desde o começo, desde a primeira. Então a gente já sabe o que é uma Constituição. Então, os representantes do primeiro, segundo e terceiro estado, o primeiro e o segundo não queriam mexer na Constituição para não perder os privilégios. Mas os representantes do terceiro estado queriam novas leis para aquele país. E essa aqui é uma das pinturas, então, que representam essa assembleia, um dos representantes aqui, ó, do clero, né, os religiosos, do segundo estado, então as pessoas mais ricas, então eles estão até próximos aqui, ó. E lá no fundo, digamos assim, representantes do terceiro estado. E essa pintura representa isso, né? O primeiro e segundo estado próximo, e o terceiro estado, então, um pouco isolado. Então, como os representantes do terceiro estado saíram desse encontro, dessa assembleia, iniciou, então, algumas revoltas. Então, lá em maio aconteceu a reunião, essa assembleia, e nos meses de junho e julho aconteceram várias revoltas, vários saques, incêndios, roubos, principalmente pelas pessoas mais pobres que estavam sendo exploradas lá na França. E no dia 14 de julho, então, aconteceu a queda da Bastilha, a tomada da Bastilha. A Bastilha era um local. Esse local era o maior símbolo do absolutismo monárquico. Já vou voltar para falar sobre isso aqui. Então, a Bastilha era uma prisão e também um estoque de armas, era um arsenal de armas. E quando esse local é tomado pelos revoltosos, mesmo sem ter um líder, o absolutismo monárquico, então a monarquia, né, o poder na mão de uma pessoa, essa pessoa tinha o poder absoluto, esse poder acaba se enfraquecendo, o rei percebe que alguma coisa vai acontecer. Então essa tomada, essa queda da Bastilha é mais ou menos como se fosse o início da Revolução Francesa, por isso que é importante a gente entender o que era esse local. Aqui nós temos, então, uma pintura que representa as pessoas mais humildes, enfim, tomando a Bastilha, incendiando os locais aqui. Esse prédio aqui, como se fosse, parece um castelo, né? Era a Bastilha. Ela não existe mais. Hoje lá na França existe esse monumento aqui na Praça da Bastilha, para representar toda essa luta do terceiro estado lá na Revolução Francesa. Pois bem, então, depois dessa tomada da Bastilha, o rei percebeu que poderia perder o poder da França. Então foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. O nome desse documento é um pouco longo, mas ele era um documento que tinha ideais iluministas. Lembram do iluminismo que a gente estudou nas últimas aulas aí? O que defendia essa declaração? A liberdade, a propriedade privada e a segurança das pessoas, independente de qual estado elas faziam parte. O primeiro artigo que eu separei para vocês podem encontrar todos esses artigos, é só vocês digitarem ali Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, vai ter todo o documento ali na internet. O primeiro artigo fala o quê? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Então, liberdade e igualdade, lembram? Liberdade e igualdade? As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, o que significa isso? Que as pessoas seriam diferentes na questão social apenas na rua, apenas em um bar, apenas nas escolas, mas não nos direitos e não nas suas liberdades. Todos deveriam ser iguais e livres. Esse documento ele vai servir como um molde para a nova Constituição. Então, os revoltosos conseguiram fazer uma nova Constituição. De tudo que foi mudado, eu separei aqui o mais importante, tá? O
Primeiro, claro, ideais iluministas para fazer essa Constituição. Seguiram todas as ideias dos iluministas, que nós já estudamos algumas delas. Inclusive a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nosso país tem os 3 poderes até hoje. O voto seria censitário. O que significa isso? Apenas quem tinha uma determinada renda, uma determinada riqueza poderia votar. Mulheres não votavam na época, só apenas homens. Porém, a escravidão nas colônias foi mantida. Uma das colônias da França, a gente vai estudar nos próximos conteúdos, era o Haiti. Por isso que os haitianos que chegam aqui, por exemplo, na nossa cidade, falam francês, porque o Haiti foi colonizado pela França. Também defendia o livre comércio entre os países, independente do tipo de país, do tipo de governança de cada país, poderia então ocorrer um livre comércio. Mas o principal ponto é a monarquia constitucional. O que significa isso? Ainda existia monarquia, porque o mono é uma pessoa, arquia é poder na mão de uma pessoa. Porém, essa pessoa, o rei, ele deveria respeitar a Constituição. Essa monarquia constitucional ela durou um pouco mais de um ano, do dia 3 de setembro de 1791 a 21 de setembro de 1792. Não precisa decorar essas datas, tá? Mas é importante vocês entenderem que durou pouco tempo esse tipo de monarquia. Por que tem a foto dessa senhora aqui, que vocês já devem conhecer, já devem ter visto ela? Ela é a rainha da Inglaterra, a rainha do Reino Unido, né? Então essa rainha ela tem a monarquia constitucional também. Ela é a rainha da Inglaterra, porém ela não pode tomar decisões porque ela tem que respeitar a Constituição. Então é um dos exemplos que ainda existem monarquias, ainda existem reinados no planeta. O mais famoso é no Reino Unido, né? A rainha do Reino Unido, a rainha da Inglaterra. A gente ouve muito falar dela. Ela tem o simbolismo lá, mas ela não manda muita coisa lá, não. Ela tem que seguir a Constituição. Em meio a todo esse processo revolucionário, surge então uma figura bem interessante, que até eu coloquei lá no texto de vocês, que é o sans-culottes. O que significa essa palavra estranha e engraçada? Significam que essas pessoas elas utilizavam então calças compridas de tecido em vez de calças curtas. Culottes eram calças curtas que as pessoas mais ricas utilizavam. Porém, essas pessoas que viviam nas áreas urbanas, não tinham tanta riqueza, não conseguiam comprar essas calças que estavam na moda. Então elas não utilizavam culottes, elas eram sem culottes, por isso a origem desse nome. Essas pessoas começaram a, digamos, ser mais radicais nas suas manifestações, porque elas perceberam que lá na Constituição da França, nova Constituição, faltou justiça, tanto econômica como social. Apesar de ter várias mudanças, faltou um pouco de justiça econômica e social lá nas novas leis da França. Como eu falei, eles representavam então as pessoas mais radicais, artesãos, lojistas, operários que não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo na França. Então, esses sans-culottes foram responsáveis por fazer o rei da França e sua família tentarem fugir da França com medo de serem presos. Mas eles foram capturados, tanto o rei da França como a sua família, e foram acusados de traição. E aqui eu coloquei que cabeças vão rolar. Lembrem dessa palavra, na próxima aula a gente vai entender o que significa isso, por que cabeças vão rolar. Então eles invadiram o Palácio das Tulherias, que é esse palácio aqui, que era a residência do rei. Esse palácio não existe mais, ele sofreu um incêndio no século XIX, deixou de existir. Em meio a tudo isso, então, foi proclamada a República da França, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. Então, não vou falar mais sobre a República da França, porque é o assunto da próxima aula. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp. Se quiserem sugestões de textos, de livros, de filmes, é só me chamar que eu posso mostrar para vocês. Vídeos no YouTube é bem legal, também tem vários vídeos que falam sobre esse assunto. E mais uma vez, né, realizam as atividades. Não deixem de ver esse vídeo que pode auxiliar muito nas atividades de vocês. E aquele abraço, até a próxima aula.
Beleza?